sei. Não, mas eu acho que esse é o ponto central. Eu não me preocupo com o outro se o meu tiver garantido também. Isso. Se os hospitais tivessem com a sua capacidade até sobrando para receber mais pessoas, com a qualidade que o SUS tem comprovada, ele não ia estar preocupado aonde o Braga Neto leva a família dele. Esse é o ponto central. Se as prisões do Brasil fossem humanizadas, não viesse comida podre, os presos fossem tratados com humanização, porque a gente tem que separar, gente, o cara que quer ser do crime e o cara que roubou de subsistência. Eu acho que é aí que está a discussão. A discussão é a diferença que existe no salário do cara do Uber e do cara que é do Exército, que não faz 1/3 do trabalho que faz o cara do Uber e ganha 1000 vezes mais que o cara do Uber. Esse que é o problema. O meu problema não é o Braga Neto ter regalias ou ganhar bem. Mas o meu problema é que esse cara do Uber trabalha mais, ganha menos, muito menos, nem se compara, e se ele cometer uma infração, ele não vai ter a regalia de prisão, como você acabou de dizer. Volto no Roberto Jefferson. Ele acabou de atirar na Polícia Federal, ele estava numa rodinha batendo papo como se fossem amigos. O cara ainda chegou ao ponto da Polícia Federal de ainda ser sarcástico com o amigo que foi alvejado. Você tem toda a razão. O que eu estou dizendo é o seguinte: muitas vezes fica incoerente uma pessoa que é agente público, que ele é lá um deputado, um vereador, um senador, até um presidente da República, se ele é agente público, ele não usa o serviço público. É essa que Por exemplo, olha, o presidente sou vereador, da República, e isso, eu concordo. Eu tenho vereador, meu filho. Eu tenho que colocar meu filho na escola pública. Por quê? Se eu sou um agente público, essa que é a incoerência muitas vezes. Veja bem, isso que você falou, eu acho que é isso também. Mas eu estou falando o seguinte... Não, mas eu concordo. Na primeira, vamos pôr aí que o vereador é a primeira base da política. Eu concordo plenamente. O vereador, deputado, ele usar o serviço público. Tem vereador que, se você pegar, nem vai na periferia, e ele é o que tem que estar em periferia, com aldeia. Ele tem que pegar ônibus. O vereador, se tem alguém que tem que pegar ônibus, é o vereador. Para poder falar assim, na hora da discussão de transporte público, ele tem que falar, olha, pegando a linha X às 6 da manhã, eu estou percebendo que isso acontece. Diferente que quando eu pego, percebi que a linha tal, no domingo não existe praticamente, tem 2 ônibus, sendo que tem tantas pessoas que ficam esperando. Concordo plenamente. É porque eu estou colocando isso, aquilo que eu falei com você, eu estou com a obsessão de conhecer o Brasil, dialogar, de ouvir muito. E a extrema-direita, ela coloca essas contradições, e para a gente sair dessas armadilhas, muitas vezes é difícil sair dessas armadilhas, entendeu? Olha, eu conheço diversos amigos e amigas que defendem o SUS, mas ele não usa o SUS. Ele não usa o SUS, porque se essa classe média branca, que sabe dos seus direitos, usasse o SUS, por exemplo, a gente já tinha avançado muito mais. Mas eu só coloquei essa pitada aqui. Mas isso é sério, Rubinho. Sabe por que é sério? Porque a gente que está conversando no olho, quando vai lá na feira comer um pastel, a pessoa fala, mano, você fica com esse papo de esquerda, não sei o quê. Mano, eu não vejo ninguém comer pastel aqui, mano. Cadê os amigos de esquerda comendo pastel aqui, olhando, conversando, batendo papo com a gente? E eu falo o quê? Eu falo assim, não, ele tá chegando. Tá ficando o seguinte, o que eu acho assim, o sistema político brasileiro, agora estou falando... Olha aí a pergunta para você. Obrigado, Márcia, querida. Tá com você essa bola aí, ó. Deixa eu ver o que é. Concorde mais com o raciocínio de você, mas na prática, como motivar a população para brigar? É isso. Aí, a bola está com você, responde para a Márcia aí. Ô, Márcia, exatamente, eu estou conversando aqui com o amigo, companheiro Anderson, que a minha angústia é essa, porque uma coisa são os livros. Como é que você vai fazer revolução?
como é que você vai ter célula revolucionária, como é que nós vamos fazer isso tudo. Isso eu sei. A outra coisa é no real, quando tem as contradições. E eu estou trazendo aqui, pegando as prisões que aconteceram agora, que foram quase que inéditas no Brasil, a gente não pode negar, isso fortalece a democracia, isso eu também não nego, mas tem muita contradição, o modo que o cara é preso, aonde o cara é preso. Essa questão que eu trouxe do presidente Lula, que eu fui muito questionado por isso, eu acho que o sistema político brasileiro ele precisa de várias mudanças. Olha, a política brasileira está quase que virando uma capitania hereditária, da direita à esquerda. Se você pegar, se você fizer um raio-x nela, você vai ver que tem muita gente aí que está herdando as cadeiras. A outra coisa são as contradições. Como é que eu quero ir para a vida pública? Eu tenho que defender o serviço público brasileiro. É isso que a gente está discutindo. São coerências, né? A Veranice também colocou aqui, ó. A Márcia Castro também está participando aí, antes, falando que a gente... Então, gente, eu não tenho respostas também, não. Eu estou colocando coisas que acontecem no cotidiano que as pessoas elas sacam que o Brasil tem uma camada que é privilegiada. E essas contradições... Ô, Rubinho, tem uma questão também bem prática, que é o seguinte... Se tem uma classe média instruída de esquerda, seja lá o que queira pôr aí, que usa o serviço público, ela vai contribuir, na minha cabeça, para melhorar ele. Porque eu vou dar um exemplo aqui bem... Tem uns amigos, eu conheço muita gente que tem acesso a político, a senador, a ministro. Ele pega o ônibus de manhã e vê que o ônibus não chega no horário que deveria estar lá. Como ele tem um acesso, ele fala assim, ô, deputado, eu estou pegando o ônibus de manhã, e o senhor também, porque eu vi o senhor lá na parte da frente do ônibus. A gente não pode permitir que a companhia de ônibus, a empresa, não chegue no horário. Eu percebi também que o ônibus está todo sujo lá, já veio sujo de manhã, entendeu? Usar o transporte público não é somente para falar que está usando, é para que a gente possa fazer com que ele melhore. Porque muita gente que eu conheço que é de esquerda, que tem acesso, é importante. Um artista, por exemplo, que fala que é de esquerda, ele tem que ir no SUS. Porque esse SUS de hoje... Imagina o Chico Buarque chegando numa UBS. Saca? Não, eu sei que parece até rio, mas, mano, o Chico chegando numa UBS, eu duvido que ela passe um ano com problemas. Olha... Imagina o Chico chegando e falando assim, olha, eu estou trazendo aqui o meu neto e eu estou percebendo que a gente precisa melhorar esse espaço aqui. Imagina o Chico fazendo esse discurso. Eu sei que pode ser uma viagem, tem um monte de gente rindo de mim agora. Mas se a gente está falando de um Brasil que avance como o Canadá, como a Suécia, eu acho que parte por esse lugar também. Porque aí, imagine o Chico discutindo abertamente com o Caetano, falando, mano, você viu, eu fui na UBS aqui do bairro, estava com uns problemas estruturais. Eu falei assim, é verdade, acho que seria interessante a gente pensar nisso. Como que a gente pode contribuir para que essa UBS melhore? Porque eu também fui lá e eu vi que não tinha remédio de pressão, por exemplo. Eu sei que pode parecer fantasioso, mas no mundo, se a gente está construindo o mundo que a gente quer que seja melhor, todos que estão vendo essa live e pessoas que têm poder, que acessam outros lugares, têm que estar nesse lugar. Olha, imagine uma pessoa chegar e falar assim, Janja, ontem eu estava lá na creche lá da pessoa que trabalha comigo, porque meu filho também fica na creche lá junto com a moça que trabalha em casa. Olha que conversa. Anderson, né? Deixa eu esclarecer aqui. Eu estava viajando, desculpa, eu já estava indo para os lugares. Deixa eu esclarecer aqui que, além do chat, eu estou recebendo muita mensagem aqui no meu zap. Deixa eu esclarecer. As pessoas podem, dentro desse capitalismo, dessa democracia liberal burguesa, ela pode ter
seu plano de assistência médica. Não é isso que eu estou dizendo, não. Eu estou dizendo o seguinte: se a pessoa é pública, exerce um cargo público, teria que ter uma regra para ela usar o serviço público. É isso que eu estou dizendo. A pessoa passou no concurso público, ela vai ganhar 50 mil, vai usar a UPA. A pessoa está no serviço público como vereador, deputado, senador, presidente da República. Ela tem que, é isso que eu estou dizendo. Quem quer exercer uma atividade pública, ela tem que usar o serviço público, principalmente de educação e saúde. Não estou falando para pessoa comum, não. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando o seguinte: olha, eu sou um deputado. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer, atenção primária básica, eu vou numa UPA, aí eles vão me encaminhar para me receber, para me mandar para um especialista, eu vou demorar 2 meses para ir para um especialista, eu vou ficar na fila, eu vou colocar meu filho aqui na creche pública, vou colocar meu filho na escola pública. Como é que eu sou um ministro da educação do Brasil, mas os meus filhos todos estão na escola privada? Para mim, isso é incoerente, e isso reflete no debate que a gente faz com a população. Ô, Rubinho, eu sei que tem gente aqui que tem gente que está mais mordido com a nossa ideia do que os próprios ministros. É capaz de ter ministro concordando com a gente. Tem gente aqui, não, é um absurdo o Lula aí, pô. Calma, gente. Não vai nada mudar. Até o que a gente está dizendo é, por exemplo, para ficar mais ameno, porque hoje é domingão, vamos fazer uma coisa mais tranquila, menos revolucionária, Rubinho. Que esse ministro, então, vá pelo menos uma vez por mês, pegue um mês dele e rode todos os estados, conhecendo a realidade dessas escolas. Como? Tem uma coisa que o mercado faz, que eu acho que é interessante, que é o TEDx, né? Pega um dia e junta um monte de gente numa feira de convenção para falar de economia ou para falar de RH. Falta para mim, conversando com professores, essas grandes reuniões. Então, pega em São Paulo, professores de toda a rede pública de São Paulo, de Santos, São Vicente, Suzano, de Minas Gerais, um outro mês, e ouve esse professor, pelo menos. O professor da base mesmo. Não estou falando a Secretaria de Educação, ela pode estar nessa conversa, mas principalmente esse professor. Falar assim, olha, na minha escola, nesse bairro, o que resolveria era, por exemplo, nem tudo é dinheiro, Rubinho. Estou discutindo muito política pública a partir desse lugar. Às vezes é você deixar o professor trabalhar. Vou te contar uma coisa aqui. Eu sei que a gente está falando Braga Neto, está trazendo várias informações, mas isso é tudo construção de um Brasil. Eu não pude palestrar numa escola porque a professora não quis me receber. E o professor ficou super triste, magoado. A gente nem entrou em discussões, a motivação real, né, para a gente não precisar estressar mais a situação. Os alunos iam esperar lá. Por que ela tem que decidir? Por que ela não quis abrir essa conversa com outros professores, a própria secretaria, e falar a real motivação dela não querer me receber? Entende? Se o ministro está sabendo de uma situação dessa, talvez ele fale assim, não, mas é importante ouvir o Anderson, ouvir o Rubinho na escola. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai ter uma verba mínima só de condução para que eles possam ir lá de tempos em tempos. O Black Anarchist tem uma ideia aqui que é importante estar aqui na nossa... Tem uma pessoa aqui que ela é da área de saúde e ela pensou um projeto. Vamos ouvi-la. Porque está próximo, Rubinho, é ajudar a melhorar. Não dá na minha cabeça, o final dessa conversa aqui é o seguinte, não dá mais para vir de cima para baixo, tem que ser construído junto. Então, o ministro da Saúde tem que saber o que acontece no posto do meu bairro. Faz visita surpresa, vai lá no posto, assim, do nada aparece e fala, que legal, vem com uma equipe, anota, ouve as pessoas ali, legal. Depois aí Sergipe, precisa, é necessário. Se você não quer estar no serviço público, pelo menos você tem que saber o que está acontecendo lá. Você quer ter como deputado seu plano de saúde particular?
mas obrigatoriamente você tinha que cumprir uma meta de estar em escola pública, no serviço público, na delegacia. A gente está discutindo segurança pública. A gente precisa que esses deputados vá um dia a dia. Eu vou te contar uma coisa de delegacia. Uma vez eu fui fazer uma matéria, a moça sofreu racismo. Aí eu me apresentei como jornalista, fui muito bem tratado na delegacia. Um policial me chamou de lado e falou assim: deixa eu te falar uma coisa, o salário está atrasado aqui. Você acha que você podia falar sobre isso? Eu achei incrível isso. Isso. Eu só soube disso porque eu estava lá. Então, acho que temos que cortar o ar-condicionado e ter mais chão de rua. Isso. Eu só coloquei esse debate aqui, fiz uma analogia, porque essas Mas o Lula pode ir no Sírio-Libanês, gente. Pode e deve. Ele pode, mas eu não estou questionando isso, gente. Eu estou questionando uma coisa assim muito mais profunda. A partir do momento que eu quero ser um agente público, eu acho que eu tinha que abdicar a mão do serviço privado e usar o serviço público, principalmente saúde e educação. Só que na prática não acontece isso, porque na prática, muitas vezes, as pessoas entram para o serviço público, elas viram pequenos burgueses. É isso que acontece. E quem está, digamos assim, fazendo a gestão do serviço público, ela pouco importa se o serviço... Olha, a eleição no Brasil, a política no Brasil, ela tem que ser coletiva e para a política ela serve necessariamente para os pobres. Olha, uma vez antes, eu não vou falar aqui, eu estava discutindo fome com quem nunca tinha passado. Eu adorei essa mensagem da Nilda, me encheu o coraçãozinho de alegria. É isso. Olha, então, assim, você vai discutir fome com gente que viu fome por livro. Tudo bem, ele tem seu acúmulo. Só que tem o seguinte, aí eu defendia que teria que ser uma renda básica universal X. A pessoa estava defendendo uma renda universal menos X, que ela não é a realidade dela. Eu falei com essa pessoa, só um gás de cozinha, mais de R$100. Eu paguei R$7,90 no litro de óleo. Há 2 dias eu paguei R$7,90 no litro de óleo. Para você discutir economia, você tem que estar no supermercado, para você poder falar. Tudo bem, ter os índices econômicos. Eu aprendo muito com o professor Luiz Gonzaga Beluso, um gênio da economia. Tem muita gente inteligente. Mas eu também acho que o que você fala é importante, porque você vai no supermercado. Então, temos que juntar os dois, a academia, e temos que juntar... E o professor, ele tem essa habilidade também, eu converso muito sobre isso, sobre essa realidade de estar vendo as coisas acontecerem. Isso aqui não é um discurso contra a riqueza de forma boba. Não, você tem o direito de prosperar, né? Sim. Mas você não pode se alienar. Você não pode se tornar uma coisa que você sempre foi contrário, se é que foi. Se eu estou dizendo que a gente defende um serviço público, uma TV pública, a pessoa vai virar e falar assim, tá, Anderson, você está acompanhando a TV pública? Eu tenho que acompanhar a TV pública. E é a base da coisa. E a gente volta sempre na base. Por quê? Porque está tendo um erro aqui de comunicação, de gestão. Porque senão a gente não estaria mais que estar discutindo isso. Porque é natural. Não tem como meu amigo Claudinho, que é da ouvidoria da polícia, ele vai na delegacia, ele conversa com o investigador, e tem que ser assim, mano. Porque é só assim que ele vai discutir. É simples. E aí, baseado nisso, a gente volta para o Braga Neto, para o Roberto Jefferson, para a Zambelli, que também está aí a vias e cargos de ser caçada. São essas pessoas que deveriam estar na salvaguarda, e elas são parte do problema. E não vejo outra saída se a prisão deles é uma forma de resposta também. Por mais que não seja... Existe prisão dos sonhos? Eu acredito que pode até existir no meu imaginário, mas na vida real o mais importante agora é cumprir-se a lei dessas pessoas que contribuem para que a vida nossa e a vida das pessoas sejam pior, né? Cada uma da sua forma.
A gente está falando de um Roberto Jefferson que atirou num servidor público que estava trabalhando, mano. Exatamente. A gente está falando da Carla Zambelli, correu atrás de um homem negro como se fosse um bicho, com uma arma na mão, e eu sempre volto nesse dia que é muito pesado para mim, que eu e o Luan estávamos no mesmo lugar, porque era o dia que o Lula até recebeu Mujica no ato, na Paulista. A gente só poderia ter sido eu, de alguma forma. E outra, o que é mais louco de tudo, estava lotado de polícia. Tinha muita viatura para segurança. Eu nunca vi tanta polícia aos redores da Paulista. E ela correu um espaço gigantesco com uma arma contra o Luan, e apareceu um cara da CT, mano. É uma coisa assim inacreditável. A mesma coisa, o Braga Neto, a gente tá falando de um cara, mano, que como que ele... deixa eu te falar, Rubinho, a discussão que fica do Exército para a história. Como que um cadete... Mas melhor, como que o meu sobrinho, eu vou falar para ele, vá sim se alistar no Exército, é um lugar legal, importante. Eu não tenho eu não vou falar isso para ele. Eu vou querer que ele se afaste desse exército. Porque aqui, se ele é para defender a bandeira nacional, as nossas divisas, e ele faz parte disso tudo do Bolsonaro. Não que o exército era santo, porque a gente não. Vamos relembrar. Temos ditadura militar. Exército sempre fez vários golpes durante a história. Mas eu acho que, até por ter mídia social, a gente viu muito mais coisas. Né? A gente viu de Proto-Peniana a minuta do golpe. E então, eu acho que o Exército Brasileiro, Rubinho, vou ser muito sincero, já que eu estou muito poliana hoje, querendo que o mundo seja cor-de-rosa, as pessoas façam coisas que... o Exército a gente merecia do Exército uma carta aberta de pedido de desculpa. Com certeza. Depois que passar todo esse processo, não sei quantos vão ser presos, algum almirante, quem sobrou, sabe, aquele que vai apagar a luz, deve vir com uma carta aberta, um comunicado em rede nacional pedindo desculpa por tudo que aconteceu até agora no Exército. Da mesma forma que o Brasil precisa se reconhecer racista e fazer um pronunciamento a partir desse lugar que se consolidar como um país racista, para a gente realmente discutir políticas públicas que sanem muito dos problemas do racismo, o Exército é uma das entidades que tem que fazer um pronunciamento quando terminar.